É 1 Reis, capítulo 3. Abram a palavra de Deus até o livro de 1 Reis, no capítulo 3, eu lerei aqui do verso 1 ao 5. Já agradeço também o irmão Gabriel, o irmão Antônio, ter nos ajudado lá com o som. Também o irmão Alisson por ter nos ajudado com a gincana. Foi uma bênção a gincana e ela me abençoou em alguns pontos aqui no esboço. Então, agradeço o irmão também por ter nos ajudado lá com isso. E já há algum tempo que o irmão está à frente, tem que ter muita paciência para ficar à frente da gincana, não é fácil. Mas obrigado, irmão. Deus abençoe. 1 Reis, capítulo 3, verso 1. E Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede o que queres e eu te darei. Vamos chegar ao trono de Deus. Senhor Santo Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado até aqui. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe nessa noite e que o Senhor possa falar, Senhor, aos corações desses meros mortais, Senhor, que vieram buscar a tua face, que vieram, Senhor, aquecer o coração com a tua palavra e que assim seja, Senhor, que não saiamos daqui de outra forma que não essa, Senhor, sem antes ter um encontro contigo, sem antes, Senhor, ter o coração aquecido por tuas palavras, Senhor. Se houver alguém também entre nós nessa noite que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que o Senhor possa levá-los, conduzi-los até a cruz de teu Filho e se mostrar como Senhor, como Salvador, Senhor de suas almas, que eles possam se render ao Senhor. É no teu nome, no nome de Cristo, que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Então, eu gostaria de pregar mais um sermão biográfico e agora eu creio que esse vai ser o último. Eu não tinha nenhuma pretensão de pregar uma série de sermões dos reis de Israel, mas assim foi. Eu passei na minha leitura bíblica por 2 Crônicas e Deus chamou a minha atenção, alguns textos ali, e dali foram nascendo alguns sermões. Então esse último eu estava na dúvida sobre o que pregar, e aí eu creio que essa é a vontade de Deus. Nós vamos então considerar a vida desse homem Salomão, um homem que segundo Deus é o homem mais sábio da terra. É claro que Deus não está colocando Salomão acima de si mesmo. E por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele dirá em Mateus capítulo 12, verso 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está um que é maior do que Salomão. Quem é maior do que Salomão? Jesus Cristo. E ele não é somente maior do que Salomão, mas também, como ele mesmo disse, ele é maior também que Elias, e ele é maior que o templo, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado. Então não tem homem que se compare a ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, quando nós vamos considerar apenas os homens pecadores, aí você não vai ter um maior do que Salomão em sabedoria. E nós vamos considerar a vida desse homem. Note comigo, no verso 12
desse mesmo capítulo 3, então 1 Reis 3, verso 12, onde a Bíblia nos dirá assim: e eis que tenho feito segundo a tua palavra. Nós vamos falar mais a respeito dos feitos desse homem. Então, nós chegamos na leitura até o verso 5, e no verso 5 o Senhor fala para ele, olha, o Senhor aparece para ele em sonho, e lhe diz, olha, pede o que queres, e eu te darei. E dos versos 6 ao verso 11, nós vamos ter a resposta de Salomão. Nós vamos encontrar o que foi aquilo que ele pediu para o Senhor. E se você conhece a história, você já sabe o que ele pediu. E no verso 12, então, Deus está respondendo para Salomão acerca daquilo que ele pediu. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido. Então significa que esse foi o pedido dele. Ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus está dizendo que deu a ele um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Esse é quem? Esse é Salomão. Guardando aqui, guarde 1 Reis 3 e me acompanhe até 2 Crônicas, no capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1. Verso 11. Versos 11 e 12. 2 Crônicas, capítulo 1, versos 11 e 12. E Deus disse a Salomão, porque isto estava no teu coração, e não pediste bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar meu povo, sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te são concedidos, eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Então, o reinado desse homem foi um período, dentre o período monarca de Israel, o auge da monarquia, foi o resplendor da glória de Israel, quanto ao reino de Israel, sobre essa terra. Mas como diz o ditado popular, quanto maior a altura, maior o tombo. Maior o tombo. Uzias, Asa e Salomão. Se a gente vai pela cronologia, a ordem é decrescente, porque Salomão, ele foi, dentre esses três, ele é quem reina primeiro. Ele faz parte ainda do reino unificado. É o último dos reis a reinar no reino unificado. Depois dele, o reino é dividido. E ele foi exatamente dividido por conta da queda de Salomão. E aí depois nós vamos ver também o reinado de Asa e, por último, de Uzias. Mas esses três reis têm algo em comum. Os três começaram muito bem. Os três. Se você lembra dos outros dois, você sabe que eles começaram bem, tiveram bons começos. Mas também o que eles têm em comum é que os três tiveram péssimos finais. Péssimos finais. Chegaram no final de suas vidas longe de Deus. Isso é muito triste. Tomara que não incorra contigo. Tomara que não seja sua história. Quais são as lições que ficam para nós? Com Uzias, eu aprendo que eu devo tomar cuidado com o orgulho. Porque ele pode lhe derrubar. Derrubou aquele bom homem. E ele poderia facilmente me derrubar. Com Asa, eu aprendo que eu devo tomar cuidado com a confiança. Ou onde eu deposito a minha confiança. Derrubou aquele bom homem.
derrubou um homem que o Senhor olhou para ele e disse: olha, esse é um homem reto e bom. E o Senhor foi elogiando o homem e os feitos que ele fez, mas olha, esse homem caiu. E agora, por último, nós vamos ver qual é a lição que nós podemos tirar de Salomão. Esse homem, o que ele pode ensinar para nós? Podemos considerar 5 marcos na vida dele. 5 pontos importantes, marcantes. E aí o primeiro seria o marco da herança, o marco do encontro, o marco do emprego da sabedoria, o marco de um reino glorioso e, por último, o marco da queda. Então, 5 marcos para a gente considerar a respeito da vida desse homem. O primeiro, então, o marco da herança. Lá no capítulo 3, 1 Reis 3, verso 3, dirá assim: e Salomão amava o Senhor. E Salomão amava o Senhor. Sabe o que é o mais triste aqui? O tempo do verbo, amar. Amava. Você vai entender que esse amor, ele não vai permanecer, não vai durar. E ele vai, lá na frente do ministério dele, do reino dele, esse amor vai ficar só no passado. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Bom, ele amava o Senhor. Nesse tempo da vida dele, ele amava o Senhor. Ele amou o Senhor no começo do reinado dele. Ele começou muito bem. Não há como você começar melhor a não ser amando o Senhor. Mas como eu sei que ele amava o Senhor? Tem 2 coisas aqui. Andando nos estatutos de seu pai Davi. Isso é o quê? Obediência. Como eu sei? Se você dizer assim, olha, eu amo o Senhor, como eu sei que você ama? Obediência. Se você obedecer o Senhor, de fato você o ama. Se você não está obedecendo o Senhor, então você não ama. Jesus, ele fala, se vós me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Então é fácil. É fácil saber se você ama o Senhor verdadeiramente ou não. Mas além de obediência, tem também devoção. Devoção. A segunda parte do verso dirá assim para nós: somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. A devoção dele, ou a dedicação dele, devoção, o que seria a devoção? A devoção verdadeira, ela não é uma mera obediência ritualística. Não é você simplesmente cumprir um ritual. Como você poderia imaginar, olha, ele fazia sacrifícios num lugar alto importante, em Gibeão. Era o principal lugar onde o povo de Deus se reunia para ali sacrificar e adorar ao Senhor. Mas isso não era, ao menos da parte de Salomão, não era um mero ritual religioso que ele cumpria ali. Isso demonstrava um coração obediente a Deus e que estava disposto em obedecer o Senhor, em servi-lo voluntariamente, motivado apenas por amor e lealdade. Mas eu aprendo também bastante, quando no verso 3 eu leio, e Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de seu pai Davi. O que quer dizer andando nos estatutos de seu pai Davi? Será que Salomão, ele seguiu leis que Davi, ele mesmo criou? E é essas leis que Salomão estava seguindo? Não. Não é isso. Sabe o que é? Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. O homem que buscou andar
no caminho do Senhor, nos estatutos, cumprindo as ordenanças do Senhor. A razão dele ter sido escolhido pelo Senhor foi exatamente essa. Foi exatamente por isso que Deus recusou Saul, porque, olha, ele tinha os sacrifícios, mas ele não tinha obediência. E o que Deus buscava não era um mero ritual, um mero cumprimento ritual de sacrifício. Deus queria a obediência. E ele vê essa obediência em Davi. Sabe o que Salomão recebeu? Uma herança preciosa. Salomão teve um pai que amava o Senhor e que ensinou para ele o quê? Os estatutos do Senhor. O que são esses estatutos? São as leis, as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor. E era assim que Salomão andava. Assim ele andou. Como foi que Salomão aprendeu esses estatutos? Como ele aprendeu? Aqui entra onde eu falei, né, fiz menção do irmão Alisson e da gincana, Provérbios 6. Tinha uma prova na gincana que era para as equipes decorarem Provérbios 6. E aí foi dividido entre os integrantes e cada um deles devia decorar uma porção dos textos. E aí eu estava bem familiarizado com os versos 16 a 19. Aí eu falei, 16, 19, esse eu creio que dá para sair, tá fresco. Então eu vou me desafiar para decorar do 20 ao 22. Aí o 20, ele vai dizer assim, Salomão, filho de Davi, meu filho, guarda o mandamento de teu pai. Não abandones a lei da tua mãe. Ata-os continuamente ao teu coração. Amarra-os ao teu pescoço. Quando saíres, te guiarás. Quando dormires, te guardarás. Quando acordares, falará contigo. Que bênção. Olha, eu conheço um livro que quando eu saio, ele me guia. Olha, nem sempre eu sou obediente a ele. Nem sempre eu ando na retidão. Às vezes, na desobediência, desvio para um lado ou para o outro, mas eu não posso lhe dizer que este livro não me guia, porque ele me guia. Eu conheço um livro que me guia. E quando eu me deito e quando eu vou dormir, esse livro me guarda. E quando vem os pavores, quando vem o medo, quando vem a ansiedade, inquietude, temores, esse livro me guarda. As promessas de Deus acalmam o meu coração e me guardam. E quando eu me levanto, quando eu me acordo e chego até Ele, Ele fala comigo. Ele fala comigo. Ele está vivo. Esse livro está vivo. Olha, esse homem, Salomão, ele recebeu uma herança, ele tinha uma herança preciosa. Ele aprendeu de seu pai uns estatutos, umas leis. E sabe o que ele fez? Ele buscou andar naqueles estatutos, sem desviar deles. Sabe o que é isso? Isso é amar o Senhor. É o que você faz, pai? É o que você faz, mãe? Você procura. Eu não estou dizendo para você que você tem que fazer o mesmo que Davi, que você tem que pegar lá as 613 leis da Torá e todas elas buscar, graças a Deus estamos livres destas. Não estamos obrigados a guardá-las. Mas olha, não é porque estas leis não podem nos salvar, que olha, eu sou salvo pela graça de Deus, então quer dizer, pode ser tudo. Não funciona assim. Não funciona assim. Olha, de fato há sim
ordenanças do Senhor, mandamentos do Senhor, há coisas que são importantíssimas, não para a sua salvação, mas para a sua comunhão e para o seu andar com Ele. E se você amar Ele, você vai observar essas coisas. Se não, você pode falar qualquer coisa, mas não ama o Senhor. O quanto você tem andado segundo os estatutos do Senhor? Ou melhor dizendo, você anda seguindo quais estatutos? O que é autoridade na sua vida? Porque estatutos são as leis. E essas leis dirigiam a vida de Salomão, guiavam ele. Você seguia pelo quê? O que é autoridade na sua vida? Você é filho de Deus, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a autoridade da sua vida. Esse deveria guiá-lo. Esse deveria guiar todos os seus passos. Você não deveria dar um único passo fora daqui. Nenhum. Nenhum. A verdade é que a quem nós obedecemos, a quem nós nos dedicamos, a esse verdadeiramente amamos. É por aí. Esse é o marco da herança. Qual é o marco do encontro? Verso 5. Em Gibeão o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede o que queres e eu te darei. Tem um detalhe interessante aqui. Antes de 1 Reis, capítulo 3, não há nenhum registro de nenhuma interação do Senhor com Salomão. Nenhuma. Salomão, até então, ele amava o Senhor. Salomão, ele sacrificava o Senhor. Salomão andava segundo os estatutos do Senhor, mas não há, até o momento, uma interação, uma revelação, algo do tipo, entre o Senhor e Salomão. E essa interação, ela acontece agora. E aí você tem duas opções: ocasional, mera casualidade, ou proposital. Será que o que levou Salomão a esse encontro com o Senhor foi o fato dele amar o Senhor e andar nos seus estatutos? Eu creio que sim. Eu não creio que nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu creio em encontros marcados da parte de Deus. Nenhum deles é coincidência. Ele marca todos os encontros. O nosso Senhor tinha um encontro marcado à beira de um poço com uma mulher samaritana. Ele marca os encontros. Eu creio que ele tem marcado o encontro contigo. E ele não fura nos encontros. Quem fura, somos nós. Quem fura, somos nós. Quem deixa de ir, somos nós. Ele não deixa. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Aí você pensa, então, se eu for obediente, se eu amar o Senhor, se eu andar nos seus estatutos, então Ele vai me aparecer, como apareceu a Salomão, e vai me dar um pedido. Eu vou poder pedir algo para Ele. Não funciona assim. Deus não é gênio da lâmpada. Não é porque isso aconteceu a Salomão que nós vamos querer buscar a mesma experiência. Olha, eu vou buscar a mesma experiência que esse homem, porque eu quero que Deus me conceda fazer um pedido. Imagina, pede o que tu queres. Qualquer coisa, Senhor? Sim, qualquer coisa. E a verdade é que você nem deveria procurar tal tipo de aparição em sonhos, porque, olha, Hebreus 1, verso 1, vai nos dizer que, olha, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, Deus usou sonhos, mas agora Ele nos falou através de seu Filho. Deus nos fala agora através de seu Filho. Sabe onde estão as palavras do Filho de Deus? Está aqui, ó. Está aqui.
As palavras do Filho de Deus. E é aqui que ele tem um encontro contigo. Especialmente aqui. Aqui ele quer se revelar para você. O que nós vemos aqui é um caso excepcional. Ah, mas Deus não apareceu a outras pessoas em sonho? Apareceu. Nós vimos ontem à noite, o pastor Charles pregando a mensagem sobre José, uma mensagem muito boa, excelente, e que homem obediente, recebendo revelações por Deus através de sonhos, e o homem foi obedecendo cada uma delas, sempre obediente à ordem de Deus. Mas olha, em nenhum momento Deus falou: José, pede o que tu queres. José, você foi obediente agora, eu vou te conceder um pedido. Pede o que tu queres. Eu nunca li isso. Nunca encontrei isso na palavra de Deus. Porque o Senhor não concedeu um pedido a José. Apenas a Salomão. Apenas a Salomão. Mas e se? A gente gosta das hipóteses. E se? E se o Senhor me concedesse um pedido? Eu tenho medo do que eu pediria. Eu tenho medo. E sabe por que eu tenho medo? Porque eu sei que o meu coração é enganoso. Desesperadamente perverso. Esse é o meu coração. Esse é o coração do homem. E Deus sabe o que é o coração do homem, Ele sabe o que tem no coração do homem, Ele sabe o que o homem, o que qualquer outro homem, no lugar de Salomão, pediria. Olha o que Deus vai falar aqui, verso 11. E disse-lhe Deus: por que pediste isso? E não pediste para ti vida longa. O que a maioria pedia no lugar de Salomão? Ó Senhor, dá-me mais tempo. A nossa vida sobre essa terra é um palmo, um sopro, é nada. E muitos pediriam para Deus: Senhor, eu só quero mais tempo, somente mais tempo. Como talvez Ezequias, Senhor, ele recebeu a notícia do profeta: ó, põe a tua casa em ordem, você vai morrer. E o Senhor deu para ele mais tempo, 15 anos. Talvez o que você queria era somente mais tempo. Senhor, dá-me mais 10, mais 15, ou mais 30, ou mais 50, ou mais 100, dá-me mais tempo. Nem pediste para ti riquezas. Deus sabe o coração do homem, Ele sabe o que muitos homens pediriam na ocasião, e muitos pediriam: Senhor, eu quero riqueza. Riqueza, eu quero riqueza. Poder. Quero uma vida estável. E eu quero também poder ter tudo aquilo que os meus olhos desejarem. Ou, verso 11 ainda, ele vai dizer: nem pediste a vida dos teus inimigos. Vingança. Vingança. Ou segurança. Poderia não ser vingança, poderia ser o simples fato: olha, elimine as ameaças ao meu redor. Elimine aqueles que querem o meu mal. Elimine aqueles que querem me derrubar. E ele não pediu nada disso. Eu sei porque agora Deus concedeu esse pedido a esse homem. Está explicado, nós recebemos a resposta. Ele pediu exatamente aquilo que ele precisava. E olha, sabe o que ele reconhece no verso 6? E Salomão disse: tu mostraste ao teu servo Davi, meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça, em retidão de coração para contigo, e tu tens guardado para ele esta grande bênção, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. Sabe o que ele está reconhecendo aqui? A bondade de Deus. Sabe o que nós deveríamos fazer? Parar a correria e reconhecer a bondade de Deus. Quando ele diz assim, esse é o dia, ele está dizendo: olha onde o Senhor me trouxe.
olha onde Ele me colocou, olha a graça dEle na minha vida. Uma maneira de você, se o Senhor lhe concedesse um pedido, se vai pedir algo para Deus, antes de pedir, faça isso. Pare e reconheça a bondade dEle na sua vida, onde Ele te colocou e como Ele te cuidou e como Ele te trouxe até esse ponto. Faça isso. E depois você pode fazer o quê? Olhar para a sua própria incapacidade. E assim você vai entender que você chegou naquele ponto, não por sua força, não por sua inteligência, mas porque Ele te trouxe. Verso 7, e agora, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste o Teu servo rei em lugar de Davi, meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, eu não passo, Senhor, de um homem imaturo, eu não passo, Senhor, de uma criança que não sabe o que quer. Mas quando eu olho no espelho da palavra de Deus, isso é o que eu vejo. A realidade. Esse espelho não mente. Você chega até os livros de autoajuda e eles te dirão, você é o tal. Você é o cara. Você pode. Você consegue. Mas eu chego nesse aqui e eu leio. Teu servo não passa de uma criança pequena. Eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. No 8 ele reconhece sua responsabilidade. Teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado nem contado por causa da multidão. Ele era o líder. Diante dessas circunstâncias, a bondade de Deus, nossa incapacidade e nossa responsabilidade, o que você vai pedir? Pode ser que Deus não tenha te colocado à frente de um reino, de um povo numeroso para tomar conta, mas talvez você tenha alguns pequenos. Alguns pequenos. E as decisões que você toma e aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai ensinar, vai afetar diretamente a vida deles. Deus tem te colocado uma grande responsabilidade na sua mão, que fosse um único filho para ensinar. É uma grande responsabilidade que fosse um único. Que você não tivesse nenhum. Uma vez que você conheceu Cristo e recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, o Evangelho da graça de Deus, e possui a verdade, você tem uma grande responsabilidade nas suas mãos. Esse é o marco do encontro. É o marco do encontro. Tomara que você tenha tido alguns encontros marcantes na sua vida com o Senhor, que impactaram a sua caminhada com o Senhor. No terceiro nós veremos o marco do emprego da sabedoria, verso 24. E o rei disse, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. Há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é o saber. É você absorver fatos, verdades, isso intelectualmente falando. Você ter aqui na cabeça o conhecimento. Salomão tinha esse conhecimento? Tinha. Recebeu de seu pai. Olha, é fato que Davi, ele fracassou como pai. Ele se lidou muito mal com o caso de Absalão. Mas olha, o caso de Absalão, ele era crescido quando ele se rebela contra o pai. Era um caso que fugia um tanto das mãos dele, mas a gente entende, olha, poderia ter se lidado de uma maneira mais sábia, melhor,
Mas isso não anula completamente o fato de que Davi tenha lhe dado uma boa herança ao seu filho. Seu filho amava o Senhor, isso devido àquilo que Davi lhe ensinou a respeito do Senhor, das leis e estatutos do Senhor. Então, Salomão, ele tinha o conhecimento, mas estava faltando o que para ele? A prática. Ele não sabia como aplicar aquele conhecimento na sua vida. E na condição que ele se encontrava de rei para julgar um povo numeroso, ele ia precisar do quê? Conhecimento? Não. Sabedoria. Sabedoria. Ele ia precisar de sabedoria. O que você e eu, nós precisamos é sabedoria. O problema do conhecimento está registrado para nós em 1 Coríntios 8:1. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Envaidece, por quê? Por que o conhecimento envaidece? O problema é que, se você tem somente o conhecimento, aquilo vai subir a cabeça. E aí, junto vem vaidade, o orgulho, arrogância. E aí isso não vai ser proveitoso, nem para você, e nem para as pessoas à sua volta. Em alguns casos, o conhecimento, ele pode ser uma bênção, em outros muitos, uma maldição. O que vai determinar se o conhecimento vai trazer para você bênção ou maldição é a forma que você vai aplicar ele. É a forma que você aplica ele. Como ele aplicou o seu conhecimento? Do verso 16 ao 28, vai ser narrada para nós uma história, né, por conta do tempo. Vamos contextualizar um pouco aqui. Duas mulheres prostitutas chegam até o rei com uma causa. Qual era a causa? Ambas tinham filhos pequenos e elas estavam dormindo à noite. E uma acabou acidentalmente matando o seu próprio filho. E aí o que ela fez? Ela toma o seu filho morto e ela deita aquele filho morto junto da outra mulher e toma o filho vivo dela para si. E aí, na manhã seguinte, a mulher acorda e ela vê um filho que não era o seu, morto ao seu lado. E aí você já imaginou o problema, o grande problema. Esse filho não é meu. Ela matou o filho dela e ela trocou e eu estou com o morto e esse morto é dela. E eles chegam com a causa para o rei. E é uma causa um tanto delicada. O que você faz agora, rei? O que o rei fez? Sabe o que é interessante? A verdade, ela aparece após o uso da espada. Olha aí no verso 24. E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: dividi a criança em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Vocês, as duas se alegam mãe, então vamos cortar a criança no meio. Ambas tomam cada um para si uma parte. Resolvido o problema. Sabe o que é interessante? Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Uma espada. Ele usou uma espada. Uma espada que faz o quê? Divide. 2 Timóteo 2,15, estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Dividindo corretamente a palavra da verdade. O que você e eu devemos fazer para empregar a sabedoria que conhecemos, graças a Deus, pelo quanto de verdades que nós podemos obter ao longo do tempo aqui nessa igreja. Mas tomara que não seja apenas algo que tenha enchido sua cabeça. Tomara que você saiba o que fazer com isso. Tomara que você não usa apenas para o seu proveito próprio, por vaidade, por orgulho, por arrogância. Tomara que você saiba o que fazer com ela, como o irmão Eric pregou hoje pela manhã.
tomara que você não saia por aí cortando e decepando orelhas. Tomara que você saiba usar a palavra de Deus com o espírito correto. Como a palavra de Deus, ela vai nos dizer que você deve estar sim preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em nós, mas olha, é com mansidão e temor. Com mansidão e temor, com o espírito certo, da forma correta, dividindo corretamente a palavra. Sabe uma coisa interessante? A verdade, ela aparece quando nós comparamos as coisas. Ele propôs isso. Ele propôs uma divisão. E depois dele propor isso, a verdade apareceu. Verso 26. Então falou o rei à mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas... tem que voltar um pouquinho. A mãe, na verdade, ela se opõe. Ela vai se opor à sugestão do rei. E aí, o rei vai falar lá: ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse que ela seja nem minha, nem tua, mas dividiu. Então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, e de modo algum mate. Ela é sua mãe. Como ele descobriu a verdade? Ele trouxe uma espada e propôs uma divisão. E depois a verdade apareceu. Esse é o caminho. Sabe o que o próprio Salomão ele vai dizer em Eclesiastes 7:27? Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para achar a razão delas. Conferir uma coisa com outra, para achar a razão delas. Sabe como é que nós devemos buscar a sabedoria de Deus? Olha 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 2, verso 6. Segundo aos Coríntios 2:6, todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que são reduzidos a nada. Há dois tipos de sabedoria, de Deus e a desse mundo. Como o Tiago vai dizer também no capítulo 3, uma do alto e outra terrena. Dois tipos. Verso 6, ele identificou a sabedoria desse mundo, terrena. Verso 7, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Como é que eu acesso a essa sabedoria? Verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Como eu conheço a verdade? Como eu posso ter acesso a essa sabedoria que vem do alto? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. É somente isso. É só isso. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, a Bíblia dirá, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Em Provérbios 2, verso 6, a Bíblia diz que a sabedoria vem da boca de Deus. Então, se você realmente quer ser sábio, a única coisa que você precisa fazer, segundo o que recebemos da palavra de Deus, de instrução, é pedir para Ele. Realmente buscar essa sabedoria, realmente desejá-la. Estar disposto a pagar pelo preço dela, como nós leremos em Provérbios, compra a verdade, não a vendas. Mas olha o verso 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino, de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. A melhor comparação que nós podemos fazer é esse aqui com esse aqui. A melhor coisa que você poderia fazer é comparar aquilo que Deus disse com aquilo que Deus disse. É melhor comparar o que Deus disse com aquilo que um teólogo disse.
O que Deus disse com aquilo que um pastor disse. O que Deus disse com aquilo que qualquer outro homem tenha dito. Compare aquilo que Deus disse com aquilo que ele disse. Esse é o caminho. Quarto, o marco de um reino glorioso. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 9. Olha no verso 13. Vamos ler o 22 e o 23, que esses dois textos aí, eles sintetizam bem aí o reinado de Salomão, o esplendor desse reino, e depois a gente volta aí destacando alguns pontos. 22, e o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Olha, é muito clara a origem da sabedoria dele. Os povos vieram ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Deus. Mas para nós termos uma dimensão do reino desse homem, olha no verso 13, ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano, isso seria então impostos, tributos. Qual era o valor em um ano? Era de 666 talentos de ouro. O número não é um número bom, não. 666. 666. Mas olha, isso tudo em talentos, que convertido em quilos, seria em torno de 22 toneladas de ouro anualmente. 22 toneladas de ouro anualmente. Valor que chegava a Salomão. De tributos, verso 14, fora aquele que os vendedores ambulantes e mercadores traziam. Não tinha mais. Não é tudo. Não é tudo. E todos os reis da Arábia, os governadores da região, traziam ouro e prata para Salomão. Você já leu sobre o trono dele? De marfim, revestido com ouro, e é dito, tinha degraus, o escabelo de seus pés, o descanso dos pés dele, de ouro, e 12 leões, e a palavra de Deus vai dizer, no verso 19, não havia coisa semelhante feita em nenhum reino. É interessante também você notar lá no verso 20 é interessante. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro, nenhum era de prata. Esta não era uma coisa valorizada nos dias de Salomão. Então a prata ali é refúgio. Refúgio. Não tinha valor. Essa era a magnitude do reino dele. E a palavra de Deus já nos disse, né? Olha, nenhum rei vai ser como tu. E de fato. Então, nós vemos aqui uma ascensão dele, né? Você vê um marco como nós iniciamos lá, um marco de herança. Tudo começa com uma herança preciosa que ele recebe de seu pai. E a partir dali, nos é dito que ele amava o Senhor. Depois nós vamos a um marco de encontro. Eu vejo nisso também algo interessante, porque o jovem, ele conhece o Senhor através de seus pais, e ele vai procurando andar e agradar o Senhor, mas olha, vai lhe faltar um encontro especial com o Senhor. Vai faltar um momento onde esse jovem possa dizer assim, olha, esse não é mais agora apenas o Deus do meu pai, agora ele é o meu Deus. Ele é meu Senhor. É a sua caminhada com Deus. Sem uma interferência, sem os seus pais precisarem, vamos para a igreja?
Tomara que você não precise de uns puxões de orelha. Não precise de insistir contigo. Tomara que você não precise nem ser convidado. Ó, vamos para a igreja. Não. Chegou a hora, está pronto. Está pronto. O emprego da sabedoria, o marco do emprego da sabedoria. Tomara que você saiba usar aquilo que você tem recebido. E aí tem um reino glorioso. Olha, eu sei que nós estamos muito longe de um reino glorioso. A realidade do Brasil é muito longe disso. Mas olha, lá no céu, se você pode ficar abismado com o resplendor da glória desse reino, esse aqui não se compara ao que nós veremos lá. Não se compara. Não se compara. Então, olha, nós temos uma esperança, uma viva esperança. Mas sabe o que é triste? O último marco da vida dele, nós vamos ver o que? O marco da queda. Olha 1 Reis capítulo 11. Versos 1 e 2. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras. O que me entristece muito é que nós começamos em 1 Reis, capítulo 3, verso 3, que nos disse que e Salomão amava o Senhor. E aqui nós chegamos e lemos, o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras. E esse amor dele por essas mulheres vai levar ele muito longe do Senhor. Muito longe do Senhor. Salomão rejeitou o seu próprio conselho. Foi ele quem disse: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Foi ele quem disse. Ele rejeitou o seu próprio conselho. Ele não guardou o seu coração, antes entregou. Uzias caiu por causa do orgulho. Asa, confiança errada. Salomão caiu porque permitiu que o seu coração fosse, aos poucos, se afastando do Senhor. Aos poucos. Aos poucos. Ele foi fazendo o quê? Alianças ilícitas, relacionamentos indevidos. Se achegou a pessoas às quais não deveriam ter chego. Olha, cuidado com quem você se une. Muito cuidado com quem você se une. Essa pessoa pode te levar para muito longe de Deus e esse poderia ser um caminho sem volta. Cuidado. Uma união errada pode lhe custar muito caro. Cuidado com as companhias. Sabe o que ele fez? Quando nós encontramos ele em 1 Reis 3, nos é dito, e Salomão amava o Senhor, e ele andava nos caminhos, seguindo os estatutos de Davi, seu pai. Sabe o que ele vai fazer aqui? O que nós vamos encontrar ele fazendo. Olha, compare com Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio 17. Verso 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor. Eu conheço essa história. Eu já li sobre isso. No final da vida de Samuel, eu conheço um povo que fez um pedido para ele: dá-nos um rei, como as outras nações. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Só que na ocasião, o povo com um coração obstinado e longe de Deus, não colocou um rei sábio sobre eles. Eles colocaram um rei que, segundo os olhos deles e na visão deles, tinha uma boa aparência. Saul, do pescoço para cima, beleza, imponência. Mas
obediência, sabedoria. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Davi é o escolhido do Senhor. Saul não. Saul é o escolhido do povo. Do povo. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, que não seja teu irmão, mas ele não multiplicará cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito. Sabe o que Salomão fez? Multiplicou cavalos. Sabe o que Salomão fez? Se casou com a filha de Faraó. Porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltarei por esse caminho. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo. Quantas ele tinha? 700, fora 300 concubinas. Para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. Quanto chegava de ouro? 666 talentos. E acontecerá que quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro do que está diante dos sacerdotes, os levitas. Eu creio que Salomão tinha essa cópia. Por quê? Está escrito aqui. Ele conhecia a lei. É dito que ele andava nos estatutos de Davi, seu pai. O que são os estatutos de Davi, seu pai? A lei. Ele tinha essa escritura. Eu creio que ele tinha uma cópia dessa lei. Eu creio que ele sabia de tudo isso. Mas olha, conhecimento não impediu a queda dele. Sabedoria não impediu a queda dele. Riqueza não impediu a queda dele. Poder não impediu a queda dele. Fama não impediu a queda dele. Contudo, ele caiu. Contudo, ele caiu. 19, ficará com ele e ele o lerá. Sabe onde ele caiu? 19. E ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possas aprender a temer o Senhor, seu Deus. Aqui ele caiu. E como eu sei que aqui ele caiu? Olha, de duas uma. Se ele estava lendo com um coração totalmente obstinado e cego, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Ou ele realmente virou as costas para Deus e deixou esse aqui. Se afastou desse aqui. Irmãos, eu creio que é aqui que você se afasta de Deus. É aqui. É aqui. Um homem que amava o Senhor. Um homem que obedecia o Senhor. Um homem dedicado ao Senhor. Não tivemos tempo, mas teve uma segunda aparição do Senhor para Salomão. Depois que ele conclui o templo, aí tem uma semelhança interessante. Nós podemos buscar as semelhanças entre a primeira ocasião, onde Deus aparece para ele, e a segunda. Na primeira ocasião foi em Gibeão, que era o lugar alto, o lugar principal, onde eles iam para adorar o Senhor e fazer o sacrifício. Na segunda aparição, o templo, que substitui aquele lugar. E ali Deus aparece para ele de novo. E ali, só que diferente da primeira vez, que da primeira vez Deus aparece e fala, faça um pedido. Aí da segunda vez o Senhor fala, se você continuar a me seguir e andar nos caminhos, né, nas minhas leis, nos meus estatutos, eu vou confirmar seu reino. Se não, eu vou rasgá-lo. E aí, o final da história você sabe. Ele rasgou. Ele rasgou. Olha, há indícios de que ele tenha voltado para Deus. O Salomão, ele é autor de 3 livros na palavra de Deus. Salmos, o livro da sua juventude. Provérbios, o livro da sua maturidade. E Eclesiastes, o livro da sua velhice.
E naquele tempo da vida, há indícios de que ele, depois de cair, ele se volta para Deus em arrependimento. E é até interessante o livro, que é uma visão do homem debaixo do sol. Debaixo do sol. Onde ele vai concluir que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Salomão não caiu por falta de conhecimento, não caiu por falta de sabedoria, não caiu por falta de experiências espirituais, não caiu por falta de bênçãos, não caiu por falta de privilégios. Ele caiu aqui, no coração dele. Ele caiu aqui, quando ele deixou de considerar esse aqui. É aqui que você vai cair. É aqui onde nós caímos. É aqui. Convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça.